Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós temos uma questão importante, olha só. Se o número x é solução da equação, então x ao quadrado está localizado em qual intervalo numérico? Então nós temos aqui uma equação irracional, pois a incógnita está dentro de uma raiz, e a questão pergunta em qual intervalo numérico o x ao quadrado está, sendo x a solução desta equação, tá? Então nós temos que dar uma trabalhada nessa equação para tentar chegar num x ao quadrado. Como tem raiz cúbica, raiz de índice 3, vamos elevar os dois lados da nossa equação ao cubo para tentar tirar essas raízes daqui, tá? Então nós vamos colocar aqui a nossa equação, raiz cúbica. Então vamos elevar os dois lados da nossa equação ao cubo para ver o que acontece aqui. Então nós temos aqui do lado esquerdo o cubo de uma subtração, de uma diferença, tá? Isso aqui é um produto notável e importante. Vamos lembrar dele aqui, ó. O cubo de A menos B, que é o cubo da diferença. Desenvolvendo esse cubo, nós teremos aqui o seguinte. A ao cubo menos 3A elevado ao quadrado vezes B, mais 3 vezes A B ao quadrado menos B ao cubo. Então, esse é o desenvolvimento do cubo da diferença. Então, vamos aplicar esse desenvolvimento aqui na nossa equação, tá? Então, nós teremos aqui o seguinte. Então, é o cubo do primeiro termo aqui, né? Raiz cúbica de x mais 9 ao cubo, menos 3 vezes o quadrado dessa raiz cúbica, raiz cúbica de x mais 9 ao quadrado, vezes raiz cúbica de x menos 9. Tá? Estou seguindo essa ordem aqui. Tá? Agora vamos para esse termo aqui. Mais 3 vezes o primeiro termo, que é a raiz cúbica de x mais 9. Vezes o quadrado do segundo termo, que é a raiz cúbica de x menos 9 ao quadrado. Raiz cúbica de x menos 9 ao quadrado. Menos b ao cubo. Menos raiz cúbica de x menos 9 ao cubo. Isso é igual a 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27, né? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Muito bem. Então, a nossa equação agora ela ficou aberta, ficou grande, né? Vamos então dar uma melhorada nisso aqui. Então, agora que a gente pode fazer o seguinte, dá para simplificar, né? Raiz cúbica elevado ao cubo, some a raiz cúbica elevado ao cubo também dá para cortar. Então, sobrou agora aqui o seguinte, x mais 9 menos 3, vou esse 3 aqui, né? Menos 3 vezes, aqui eu tenho o produto de duas raízes cúbicas, tá? Raiz cúbica de x mais 9 e raiz cúbica de x menos 9. Então, a gente pode colocar isso aqui tudo dentro de uma única raiz cúbica. Então, nós teremos aqui uma única raiz cúbica de x mais 9 ao quadrado. Tem um quadrado lá, não pode esquecer, tá? X mais 9 ao quadrado vezes x menos 9. Mais 3 vezes... Aqui também é um produto de duas raízes cúbicas, então vamos colocar uma única raiz cúbica aqui, tá? Raiz cúbica de x mais 9 vezes x menos 9 ao quadrado. Menos x menos 9, né? A raiz ela foi cortada com expoente, então sobrou um x menos 9 dentro da raiz, que é o radicando, né? Vou colocar um parênteses aqui, pois tem um menos aqui do lado de fora, né? Isso é igual a 27. Muito bom. Então agora aqui podemos fazer o seguinte. Aqui nós temos um x mais 9 ao quadrado dentro dessa raiz cúbica e aqui temos um x menos 9 ao quadrado também. Isso aqui é um produto notável. Só que ao invés de nós desenvolvermos esse produto, vamos pensar no seguinte, ó, esse primeiro
primeira raiz aqui, eu tenho aqui um x mais 9 ao quadrado, olha só, x mais 9 ao quadrado, vezes x menos 9, tá? Esse x mais 9 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 9 vezes x mais 9, vezes x menos 9. Então, x menos 9 ali por último. E aqui, nesses dois últimos termos aqui, eu tenho um produto de uma soma pela diferença de dois termos. Isso aqui é um produto notável, que desenvolvendo dá uma diferença de quadrados. Então, isso aqui é x ao quadrado menos 9 ao quadrado. Então, vamos fazer isso dentro dessa raiz cúbica e aqui também, tá? Então, um x mais 9 aqui desse x mais 9 ao quadrado, eu vou multiplicar com x menos 9, que vai dar esse x quadrado menos 9 ao quadrado. E aqui também a mesma coisa. Esse x menos 9 ao quadrado, eu vou pegar um fator desse e vou multiplicar com x mais 9, que vai dar de novo x quadrado menos 9 ao quadrado, tá bom? Então, a nossa expressão vai ficar o seguinte: x mais 9 menos 3, que multiplica a raiz cúbica de x mais 9 vezes x quadrado menos 9 ao quadrado, tá? X quadrado menos 9 ao quadrado é 81. Já vamos colocar ele aqui, 81. Continuando aqui, mais 3, que multiplica, mesma coisa aqui dentro dessa raiz, tá? Raiz cúbica de x mais 9 vezes um x menos 9 aqui vai dar a diferença de quadrados, x quadrado menos 81, vezes um x menos 9 que sobrou aqui, né? Menos x mais 9. Então, para tirar esse parênteses, esse menos aqui fica positivo, tá? Menos com menos dá mais. Isso é igual a 27. Muito bom. Vou subir um pouco aqui. Então, agora aqui a gente pode fazer algumas simplificações aqui, né? Esse x eu posso cortar com esse menos x. Esse 9 mais esse 9 vai dar 18, que eu vou jogar do lado direito da equação, tá? Então, vai sobrar aqui do lado esquerdo menos 3, que multiplica. Aqui dentro dessa raiz eu tenho um produto, então novamente agora eu vou separar esse produto num produto de duas raízes cúbicas, tá? Vocês vão ver lá na frente qual o motivo da gente fazer isso. Então essa raiz cúbica é a mesma coisa que raiz cúbica de x mais 9 vezes raiz cúbica de x ao quadrado menos 81 mais 3 vezes, mesma coisa aqui, vamos separar em duas raízes cúbicas, tá? Raiz cúbica de x quadrado menos 81 vezes raiz cúbica de x menos 9. Isso é igual a 27 menos 18, né? Esse 9 mais 9 dá 18, passando para o lado direito fica negativo, menos 18. Muito bem, então agora aqui nós temos o seguinte, aqui do lado esquerdo da equação, nessa soma, nós temos um fator comum aqui, tá? Ó, temos um 3 aqui como fator comum e temos o raiz cúbica de x quadrado menos 81, que aparece aqui também. Raiz cúbica de x quadrado menos 81. Então vamos colocar o menos 3 como fator comum. Menos 3 que multiplica a raiz cúbica de x quadrado menos 81. Fator comum, coloca em evidência para fora, abre parênteses, vai sobrar o raiz cúbica de x mais 9 aqui, tá? Raiz cúbica de x mais 9, menos, né? Esse mais aqui vai ficar menos aqui, porque nós colocamos o menos 3 para fora como fator comum. Então, esse 3, ele saiu como negativo, então aqui esse mais vai ficar negativo, porque na volta, quando eu fizer a multiplicação, esse menos com menos vai dar esse mais que está aqui, tá? E aqui sobrou, então, raiz cúbica de x menos 9. Raiz cúbica de x menos 9, tá? Isso é igual a 27 menos 18 dá exatamente 9. Muito bem. Agora aqui nós temos o seguinte, dentro desse parênteses nós temos aqui raiz cúbica de x mais 9 menos raiz cúbica de x menos 9. Essa expressão, ela vale 3, está no enunciado, tá? Observem aqui no nosso enunciado, ó, raiz cúbica de x mais 9 menos raiz cúbica de x menos 9, isso aqui vale 3.
Portanto, vamos substituir essa expressão por 3 lá embaixo na nossa expressão, tá? Raiz cúbica de x mais 9 menos raiz cúbica de x menos 9. Isso aqui vale 3, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é igual a 3. Então, a nossa expressão agora vai ficar o seguinte. Então, nós teremos aqui menos 3, que multiplica raiz cúbica de x² menos 81. Raiz cúbica, x² menos 81, vezes 3, tá? É igual a 9. Muito bom. Então, agora nós temos aqui do lado esquerdo, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Vou passar para o lado direito, ele vai passar dividindo esse 9 que está aqui, tá? Então, nós teremos aqui o seguinte. Raiz cúbica de x² menos 81 é igual a 9 dividido por menos 9, tá? Então, menos 3 vezes 3 dá menos 9, passa para o lado direito, passa dividindo. Então, isso aqui vai nos dar o seguinte, raiz cúbica, x² menos 81 é igual a menos 1. 9 dividido por menos 9 dá menos 1. Então, nós chegamos agora aqui numa equação irracional mais simples do que aquela inicial que nós tínhamos lá. Porém, temos uma raiz cúbica aqui ainda. Então, para continuar aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos elevar novamente os dois lados da equação ao cubo, tá? Para sumir com essa raiz cúbica que está aqui. Então, raiz cúbica elevado ao cubo, cancela, né? Corta. E sobra x² menos 81 é igual a menos 1 ao cubo, dá menos 1, né? Expoente ímpar, o número continua negativo, tá? Então, nós estamos procurando, né, o x², olha só. Estamos querendo saber em qual intervalo o x² está. Então, estamos quase lá, né? Na nossa expressão lá já tem o x². Então, basta nós fazermos o seguinte. Esse 81 que está do lado esquerdo, vamos jogar ele para a direita. Ele vai ficar positivo, né? Então, nós temos aqui o seguinte. x² é igual a menos 1 mais 81. Isso aqui dá exatamente 80, né? Então, x² é igual a 80. Pronto, já achamos o valor aqui do nosso x². Ele vale 80. Agora, vamos ver em qual intervalo ele está. Então, 80 está no intervalo aqui dos 75 e 95, né? Na letra D de dado. Então, a nossa alternativa correta aqui, letra D. 80 está entre 75 e 95. Então, vejam vocês o seguinte, não está perguntando aqui para nós acharmos a solução da equação, nem verificar se essa solução, o valor de x, ele satisfaz a equação. Está dizendo o seguinte, se x é solução, então em qual intervalo x² está? Então já respondemos a questão, né? x² vale 80, portanto ele está no intervalo da letra D, entre 75 e 95. Uma questãozinha muito interessante, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.